Alguns podem estar estranhando a ausência do pastor Ricardo aqui nessa noite, mas ele não está de férias, não. Ele foi visitar a nossa congregação em São João da Boa Vista e pregar lá. Junto com ele e a família foram também o presbítero Paulo com a família e o presbítero Adalto com a família. Isso faz parte de um projeto do conselho, de que todo primeiro domingo alguém daqui vá visitar a nossa congregação em São João da Boa Vista. Então, quem tiver esse interesse em qualquer mês, pode procurar o pastor Ricardo ou a mim, e a gente pode fazer uma escalinha para termos sempre gente daqui presente lá. Eu escolhi 2 textos para a nossa meditação dessa noite. Salmo 42 e Salmo 43. Eu vou ler esses 2 salmos e peço que você acompanhe aí na sua Bíblia. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a procissão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas ou cataratas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, como numa enchente. Contudo, ó Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus: por que te olvidaste ou te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então, irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém. Conserve a sua Bíblia aberta para a gente voltar a alguns versículos durante a mensagem. Há dias que mesmo a gente confiando em Deus, a gente experimenta um certo abatimento ou desânimo, não é verdade? O fato da gente ser cristão e confiar em Deus não nos livra de desânimos, tristezas, abatimentos na vida. Sempre um desânimo ou abatimento tem uma causa. A causa pode ser, por exemplo, um cansaço físico. Quem fica muito cansado fica abatido e desanimado. Nesse ponto, a gente precisa tirar uns dias de férias, ir para outro lugar, descansar, para voltar à rotina novamente. Mas pode ser também uma doença como depressão, que a pessoa sente tristeza durante muito tempo e parece que a tristeza não vai embora. Isso causa desânimo, isso dá abatimento. Nesse caso, precisa de um tratamento. Pode ser também um conflito com alguém. A gente tem magoado alguém ou alguém nos magoou. E aí precisa de algum tipo de conserto, alguma medida para resolver isso, para consertar isso, para a vida não ficar parada naquele momento de conflito. Eu tenho observado que no mês de janeiro e fevereiro, começo de ano, época de verão, sempre a gente tem alguma tragédia que deixa a gente triste, desanimado, abatido. Parece que os acidentes aumentam nessa época. Parece que a chuva intensa causa enchente em vários lugares. Tem sempre alguém sofrendo prejuízo, alguém morrendo. Isso entristece o coração do ser humano. Então, mesmo a gente confiando em Deus, mesmo a gente participando de uma igreja, isso não nos livra de desânimos, de abatimentos, de tristezas. E eu trouxe esse salmo porque ele vai falar disso. Ele vai falar as reações do salmista diante do abatimento. O salmista também ficou abatido. E era por uma situação que ele não tinha como resolver. E a pergunta é, quando a gente está abatido por causa de uma situação maior do que a gente não consegue resolver, como é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? Por isso eu trouxe esses dois salmos para a gente meditar um pouco nessa noite. Quem era esse salmista? Diz aí no título do capítulo 42, que é um salmo didático dos filhos de Coré ou de Corá. Essa tribo era de músicos, de cantores do templo, possivelmente levitas da época de Israel. Então, o salmista é um músico do templo, mas ele não está no templo. Por alguma razão, ele foi para longe do templo, exilado, preso, numa nação que não temia Deus, e ele está lá sofrendo, e sem poder ir ao templo louvar a Deus. E além dessa longura, ele também recebe insulto de quem está junto com ele, dizendo assim: o teu Deus onde está? Por que não te abençoa? Por que não te alegra? Por que não resolve o teu problema? Veja aí no versículo 3 e no versículo 10, ele repete essa pergunta, mostrando que ele está sendo insultado pelas pessoas que estão ao seu redor, quando dizem: o teu Deus, onde está? É duro a gente não poder provar para as pessoas que Deus existe, que Deus está em nós, que Deus conduz a história. Difícil isso, né? Difícil. Pois bem,
Então o salmista escreve esse salmo. Naquela situação, naquele abatimento, ele escreve esse salmo. E eu fiz questão de ler os 2 salmos, porque tudo indica que esses 2 salmos, lá no original, eram apenas um poema, um fazendo parte do outro. Por quê? Porque, se vocês notarem, o Salmo 43 não tem título. Tem um título em português que foi dado depois, mas não aquele título, Salmo didático dos filhos de Coré e tal. Como tem no 42, como tem no 44, como tem no 45, no 43 não tem. Por que não tem? Provavelmente ele fazia parte do 42. Outra razão, há um refrão que ele repete 3 vezes. E a primeira vez está no verso 5 do capítulo 42. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Agora vejam o verso 11 do capítulo 42. Não é o mesmo refrão? Então tem o mesmo refrão no Salmo 42. E no final do Salmo 43, qual é o refrão? O mesmo. Então, provavelmente, esses 2 salmos, no original, faziam parte de apenas um poema. Por isso eu trouxe para nós meditarmos nesses 2 salmos nessa noite. Quero pensar com vocês sobre as reações que o salmista teve diante do seu abatimento. E antes de levar para o texto, eu queria perguntar para nós, o que a gente faz quando está abatido? O que é que a gente faz quando está desanimado? O que a gente tem feito? Pois eu quero mostrar o que o salmista fez. Quem sabe isso pode nos inspirar a ter reações como o salmista teve diante do abatimento. Mesmo que a gente não esteja passando por algum abatimento hoje, mas amanhã pode ser que a gente passe. E é bom que a gente reflita nisso, coloque isso na nossa cabeça, para que quando acontecer a situação, a gente tenha uma reação boa, como a Bíblia nos ensina. Primeira reação do salmista diante do seu abatimento está ali no versículo, no refrão, nas 2 primeiras linhas do refrão. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O que é que o salmista está fazendo? O salmista está conversando com ele mesmo. É como se ele se desdobrasse em 2 pessoas e ficasse diante dele e ele perguntasse para ele mesmo, por que você está abatido? O que é que aconteceu? Como é que você chegou nessa situação? Você já teve a oportunidade de conversar com você mesmo? Eu gosto de conversar comigo mesmo escrevendo. É também uma forma da gente conversar com a gente mesmo. Mas é importante a gente conversar com a gente mesmo, porque dessa conversa podem surgir novas ideias, novos pensamentos, novas atitudes, novas ações, que às vezes antes a gente não pensava em fazer. E é importante também porque quando a gente está abatido e desanimado, a nossa emoção está falando muito alto e às vezes a nossa razão quase não está falando. Aí quando a gente pergunta, por que estás abatido, ó minha alma? Nós estamos apelando para a nossa razão, para o nosso pensamento, nós estamos querendo equilibrar a nossa emoção com a nossa razão. Como foi que nós chegamos até aqui? Por que é que isso está acontecendo comigo?
Então eu trago essa primeira reação para que a gente, quando estiver passando por um momento difícil, emocionalmente abalado, a gente pare um pouquinho e converse com a gente mesmo. Por que estás abatido, ó minha alma? Em Atos capítulo 10, eu encontro isso acontecendo na vida de Pedro, o apóstolo Pedro. Atos 10 conta que o apóstolo Pedro, estava lá numa casa, hospedado numa casa, e de repente, perto da hora do almoço, ele tem uma visão em que desce um lençol com todo tipo de animais, puros e impuros, e dessa visão alguém lhe fala assim: levanta-te, Pedro, mata e come. Estava na hora do almoço, meio-dia. Aí Pedro responde assim: de modo nenhum, Senhor, porque eu não como coisa imunda, impura, nunca comi e não vou comer. E a visão foi embora, e daqui a pouco chamaram ele para almoçar, mas ele ficou com aquilo na cabeça: o que será essa visão? O que será que Deus queria me falar? E ele começou a refletir, começou a pensar, a conversar com ele mesmo: por que isso? E de repente chegam algumas pessoas lá, enviadas pelo centurião Cornélio, para levar Pedro até a casa de Cornélio, porque Pedro tinha alguma coisa para falar para aquela família. E Cornélio não era judeu, era gentio, tido como impuro pelo povo judeu. E de repente Deus envia mensageiros lá para chamar Pedro para pregar a uma família de gentios. Pedro entendeu a visão? Eu acho que ele entendeu, porque quando ele chegou lá e viu um monte de gente reunido, ele começou a mensagem dele assim: reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, porque em qualquer nação, quem teme a Deus é aceitável a Deus. Mas isso foi depois da visão. Antes da visão ele tinha preconceito contra os gentios. Depois da visão não, ele aceitou, mas ele precisou pensar no significado daquela visão e conversar com ele mesmo. Deus o ajudou a entender a mensagem que ele deveria pregar. Vamos para a segunda reação do salmista? A segunda reação está na segunda parte do refrão, versos 5, 11 e 5. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Segunda reação do salmista ao seu abatimento, ele diz para ele mesmo: espera em Deus. Esperar em Deus é uma atitude excelente diante do nosso abatimento. Porque às vezes o que nos causa abatimento está além da nossa capacidade de resolver. Quando a gente pode resolver, a gente deve resolver. Mas e quando a gente não puder? E quando for uma situação além da nossa capacidade de falar, de fazer, o que a gente faz? O salmista está dizendo para ele mesmo: espera em Deus. Esperar em Deus. Quem espera alguma coisa boa se sente motivado a continuar. Quem não tem esperança se sente motivado a interromper, a desistir, a desanimar, a largar mão. Mas quem espera, insiste, porque a esperança vai ajudar nesse tempo. Esperar em Deus. Só que eu acho que a gente tem muita dificuldade para esperar. Parece que ultimamente a gente tem mais dificuldade ainda em esperar. A gente quer as coisas resolvidas na hora, a gente quer tudo rápido, a gente não consegue cumprir um prazo. Tem muita dificuldade em cumprir um prazo.
E o que o salmista está dizendo para ele mesmo aqui é justamente isso: espera em Deus, pois ainda o louvarei lá no templo, ainda vou voltar àquela situação de antes. Espera em Deus. Isso me faz pensar na situação de Paulo, quando teve a sua caminhada interrompida no caminho de Damasco. Isso está relatado em Atos 9. Diz o texto que Paulo ia para Damasco, no caminho de Damasco, com o propósito de chegar lá e prender as pessoas que estavam seguindo a Jesus. Paulo achava que estava servindo a Jesus dessa maneira, servindo a Deus dessa maneira. E era tão forte esse compromisso dele que ele ia mesmo. Mas aí Jesus aparece a ele na forma de uma luz muito forte e o cega no meio do dia, no caminho de Damasco, a tal ponto que ele cai do cavalo e fica sem enxergar nada. Jesus se revela para ele, os companheiros o levam para uma aldeia, para uma cidade próxima, e agora Paulo está lá, nas mãos de outras pessoas, sem conseguir enxergar, esperando o que vai acontecer. Ele deve ter pensado assim: quanto tempo eu vou ficar sem ver? Ou melhor, será que eu voltarei a enxergar? E ele ficou lá, e passou um dia, e passaram 2 dias, passaram 3 dias, e diz o texto que ele nem comeu nem bebeu de tão triste que ficou, esperando para ver o que ia acontecer. Mas Deus vai lá e movimenta um discípulo seu chamado Ananias, e Ananias vai até Paulo, e impõe a mão sobre ele, ora por ele, ele retorna a visão, batiza Paulo, e diz o texto que daqui para frente Paulo começa até a pregar a Jesus. Mas ele teve que esperar 3 dias, que devem ter sido para ele uma eternidade. Mas Deus resolveu o problema dele, mas foi preciso ele esperar. Então, quando a gente estiver passando por algum abatimento, vamos nos lembrar disso. Além de conversar com a gente mesmo, a gente aprender a esperar. Porque Deus, numa hora certa, vai agir, vai resolver aquele problema que a gente está passando. Vamos para a terceira e última reação do salmista. Agora está no verso 1 e no verso 3 do capítulo 43. A terceira reação dele foi que ele pediu a intervenção de Deus. Olha como é que ele fala: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Também o verso 4. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som de instrumento eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Dá para a gente perceber que ele está no meio de uma nação briguenta, no meio de pessoas fraudulentas, mentirosas, injustas, e ele pede que Deus envie a sua luz e a sua verdade para que estas o guiem e o levem até o santo monte, aos teus tabernáculos. Em outras palavras, o salmista está agora orando a Deus, pedindo a Deus que intervenha naquela situação, que ele não consegue resolver, mas ele crê que Deus pode resolver. E aí ele pede com fé,
e mostra uma motivação como se fosse um voto: quando o Senhor fizer isso, eu vou à casa do Senhor com alegria, louvar-te com instrumento. E eu fico pensando que a gente precisaria ter mais esse espírito do salmista hoje. Vir à casa de Deus com alegria para louvá-lo, com instrumentos, com alegria, porque Ele é a nossa grande alegria. Mas antes ele pede a intervenção de Deus. E de fato Deus interviu na vida dele. E eu fico pensando também na prisão de Pedro, descrita em Atos 12. Atos 12 diz assim, que Herodes matou o líder da igreja primitiva daquela época, o líder chamava-se Tiago. Comecinho do capítulo 12 de Atos. E quando ele viu que a morte que ele provocou em Tiago agradou os judeus, às vezes a gente vê político fazendo isso, né? Fazendo coisa errada para agradar um grupo de pessoas. Foi exatamente isso que Herodes fez naquele dia. Mandou matar Tiago, líder da igreja, pensando assim, eu vou acabar com esse movimento. Quando ele viu que os judeus ficaram agradados com essa atitude, ele mandou prender o apóstolo Pedro. E é fácil a gente pensar que o próximo a ser morto seria o Pedro, porque o Pedro era um dos pregadores principais da igreja primitiva. Mas diz o texto que na casa de Maria, mãe de João Marcos, algumas pessoas da igreja estavam reunidas para orar e começaram a orar por Pedro, que estava preso na prisão. O que eles oraram? Qual foi o conteúdo da oração deles? Certamente eles pediram a intervenção de Deus numa situação que eles não tinham nenhum poder. E oraram, e continuaram orando. Sabe o que diz o texto no continuar do capítulo 12? Que à noite um anjo foi lá e libertou a Pedro. Pedro ficou até assim assustado, sem saber se aquilo era verdade ou não era. E o anjo falou assim, me acompanhe. E Pedro saiu da prisão e vai lá para casa onde estavam reunidas aquelas pessoas. Quando a gente estiver enfrentando uma situação difícil que a gente pensa assim, não tem jeito, a gente deve pensar nessa reação do salmista, pedir a intervenção de Deus e acreditar que tem jeito. Se Deus quiser, tem jeito. Para Deus nada é impossível. E Ele nos dá liberdade para colocar diante dEle todas as situações que nós passamos. Por isso Pedro foi liberto, Pedro continuou pregando, e o Herodes deve ter ficado muito assustado com o que aconteceu. Um milagre daquele jeito. Pois bem, meus irmãos, eu quero terminar deixando essas 3 reações do salmista que ele teve diante do seu abatimento. Primeiro, ele conversou com ele mesmo sobre a situação. Por que estás abatido, ó minha alma? Segundo, ele esperou em Deus, ele aprendeu a esperar em Deus. Terceiro, ele pediu a intervenção de Deus, porque essa situação estava além da sua capacidade. Vamos nos lembrar dessas marcas, dessas reações do salmista diante do seu abatimento, para que quando a gente estiver passando por um período assim, a gente use essas reações para o nosso próprio bem. Que Deus nos abençoe.